Vem rejeição e medo, ou seja, rejeição contra os pobres. É isso mesmo que você ouviu. A aporofobia, infelizmente, ela já vem. Esse ódio aos pobres, ela tem coligação com a hostilidade, principalmente aos moradores de rua, que é o nosso foco do nosso trabalho. Pessoas que têm vulnerabilidade social, pessoas que não conseguem sair, às vezes, por conta de um vício, por conta de problemas familiares, que a maioria dos casos, segundo os meus estudos, as minhas pesquisas, são o maior motivo deles estarem morando nas ruas, além de drogas e vícios. A aporofobia, ela tem ligação direta, tá? Eu tô falando aqui de propriedade, do direito civil, tá? Trazendo para o ponto jurídico, tá? Da questão do nosso tema, do nosso trabalho. É uma questão social de vulnerabilidade, pessoas que não têm aonde se abrigar, não têm uma moradia fixa, né? E mais de 30% são de outros estados, não são de Belo Horizonte. Uma pesquisa feita por uma faculdade renomada também aqui de Belo Horizonte. E eu quero trazer para vocês alguns aqui desse tema, alguns pontos que eu, particularmente, até então nunca tinha ouvido falar. Quando estamos conhecendo algum ponto turístico, alguma cidade, a gente não tem olhar mais crítico, com esse olhar de jurista mesmo, né? De pessoas que estão ali para ver ali de primeiro contato, de estar conhecendo, né, o lugar de ponto turístico. Mas em muitos pontos, em muitas cidades, grandes cidades, a gente pode observar uma praça, um viaduto, vários bancos, né, sociais ali, de que todos podem usar, um espaço que é público para todos usarem, ele está usufruindo daquele espaço, e a gente não percebe. Vou dar um exemplo aqui, pedras bem grandes, tá? Sanar pessoas de vulnerabilidade social, ou seja, as pessoas em situação de rua, pessoas que moram na rua, para não ter a opção de estar tendo um descanso, um abrigo, né? Tratados dessa forma. É uma maneira hostil de proibi-los de deitar, de ter um descanso. Não só em viadutos, né? Onde pessoas moradores de ruas normalmente tendem a dormir, tendem a ter um pouco de descanso, como se já não bastasse a vida muito dura e difícil que levam todos os dias, né? A gente também pode ver que os bancos de pontos de ônibus, vocês vão começar a perceber que tem também separações para proibir, de certa forma, uma forma de proibir eles de deitar ali. Não sei se vocês já perceberam, vários comerciantes também colocam grades gigantescas na frente do comércio, até quase 1 metro à frente, para eles não terem o descanso deles, né? É uma forma de cortar a dignidade dessa parte aqui de população, não só de Belo Horizonte, mas no Brasil inteiro. Então, a partir de hoje, vocês vão começar a perceber, às vezes, quando vocês for fazer uma viagem, conhecer lugares que vocês nunca foram antes, praças, viadutos, lugares, espaços públicos, que tem essa opção dos moradores de rua estar ali tendo um pouco de descanso, né, para dormir, para descansar, não só em dias difíceis, mas em todas as estações, principalmente no tempo de chuva. Grande diferença entre lei, projeto de lei, né, e a eficácia dessas leis. Será que elas são efetivamente sendo feitas ali, sendo regulamentadas direitinho, sendo principalmente vividas por quem realmente precisa delas? Quando estamos passando até pela nossa própria cidade ou vamos viajar para algum lugar, o primeiro contato que temos é quando a gente chega assim, a gente vê e a gente não percebe, porque até então esse tema não é muito discutido, não é muito explanado, né? Divulgado também, deveria ser mais divulgado esse tema, porque é um tema de preocupação social, de pessoas que não têm o mínimo de dignidade. Dignidade essa que está prevista na nossa Constituição, além também do direito à moradia. E essas propriedades aí que estão muitas das vezes vagas, deveriam também ter a eficácia do nosso Estado para estar cumprindo a sua função social, diminuindo a desigualdade, diminuindo o índice de pobreza de pessoas moradoras de rua, que não tem o básico, né, que é a dignidade, a moradia, a segurança, essas barricadas que fazem nos bancos das praças, ou bancos de ponto de ônibus,
ou até mesmo em frente a um comércio, a gente não percebe, a gente acha que é o design, né, da cidade urbanística, mas não. Isso não é design, isso é uma forma de proibi-los. Como sociedade, nós temos o dever de pressionar as autoridades. Pressionar aquela pessoa que você votou, aquele homem vereador que você votou, deputado federal, aquela que você votou, vereadora, deputada federal, estadual. Quem você votou, você deve pressionar. Cada um de nós temos essa função. Além de pressionar os representantes políticos, é incentivar a criação de políticas públicas, a inclusão, uma cidade mais inclusiva e que não tem esses certos comportamentos, até muitas vezes velados, né? Muitas vezes não é muito escancarado. Na verdade, às vezes ela vê uma poda de árvore, grades em frente aos comércios, né? Pessoas jurídicas que fazem. A prefeitura também, podando árvores, ela quer dizer, você não é bem-vindo aqui, você não pode deitar aqui, não pode deitar ali. Vocês sabiam também que a poda de árvores aqui da nossa cidade, ou em outros estados, né, que é o Brasil, é uma forma de aporofobia, desse ódio aos pobres. O padre Júlio Lancelotti, que se tornou projeto de lei em 2022, foi um dos maiores representantes desse movimento, dessa parte de pessoas que incentivam a extinção da injustiça social, né? A desigualdade, a extinção da desigualdade. O padre Júlio Lancelotti, ele removeu com as mãos as pedras pontiagudas em São Paulo, no viaduto, tendo a dignidade das pessoas em situação de rua. Ele foi um grande lutador por esses direitos igualitários, direitos humanos das pessoas que não têm amparo, né, social, amparo do Estado. E ele vários programas sociais nas praças para atender na questão de saúde, a questão social, momento de saúde, tudo isso com a ajuda de voluntários, mas ele foi um representante, um incentivador desse movimento. Foi super importante, tão admirado, ele foi um cara que foi tão guerreiro que em 2022, ele colocando ali sua cara a tapa mesmo nesse movimento, criaram o projeto de lei 488 em 2022, que criou a lei do padre Lancelotti. Não foi só uma conquista humanitária, não foi só uma conquista legislativa, né, da Casa dos Vereadores, mas foi um combate à desigualdade social, que é uma lei federal, que ela é mais abrangente para todo o Brasil, que coloca regras de construções de prédios, coloca regras de construções civis para não ferir a dignidade dos moradores de rua. No artigo 1228 do Código Civil, tem descrito, tem previsto o direito da propriedade cumprir a sua função social. Não só cumprir direitos privados, mas os direitos sociais, que é diminuir a desigualdade, incentivar ali vantagens para o trabalhador, trabalhando ele recebe, né, tirando essa desigualdade econômica, gerando até mesmo empregos nessas funções sociais, nesses lugares até muitas das vezes abandonados. Aí o Estado vai lá e faz a cumprir mesmo, efetivamente, a função social daquela propriedade. O direito à moradia também, que está no artigo 6º da nossa Constituição, PL do padre Júlio Lancelotti. Temos na esfera municipal o plano diretor, né? O plano diretor, ele é um incentivo à parte de investimento urbano que é feito na nossa cidade. Tem previsto também no plano diretor limites econômicos também, além do que já está previsto, que pode estar construindo. Tem esse plano diretor para regrar também. E o uso e ocupação do solo de Belo Horizonte. Tem isso tudo na lei de plano diretor. O que mais a gente pode estar vendo nesse plano diretor? O nosso plano diretor também tem um incentivo urbano, a integração social, a requalificação urbana. O que é requalificação urbana? Lugares daqui do hipercentro de Belo Horizonte, Barro Preto e bairro Lagoinha, isso tudo está incluso ali, previsto no nosso plano diretor aqui de Belo Horizonte. Abaixo da Constituição, a nossa lei federal, que é o Estatuto das Cidades, onde abrange o Brasil inteiro, colocando essas restrições. Dizer que a gente tem igualdade social na minha cidade ou no Brasil, sendo que ali naquela comunidade, naquele estado, daquele município,
mesmo tendo o plano diretor do próprio município, não respeita e não é eficaz. Mesmo sendo velados, mas são muitas vezes vistos por quem já tem esses esclarecimentos, que eu falei de tudo que eu falei desse nosso trabalho aqui, chama arquitetura hostil, que é uma arquitetura que não beneficia os moradores de rua. Pelo contrário, excluem pessoas, excluem os moradores que não têm aonde morar. A aporofobia, ela puxa essa arquitetura hostil. São uma coisa interligada na outra. Enquanto uma tenta se reerguer em questão de sobrevivência humanitária, que é os seres humanos que são moradores em situação de rua, vem uma cidade, começa a hostilizá-los com todas essas atitudes que eu já coloquei aqui para vocês no nosso trabalho. E, inclusive, está tudo dentro das leis, está tudo dentro dos planos diretores dos municípios e até no Estatuto das Cidades, que é uma lei federal que abrange o Brasil inteiro. Então, nós também temos o nosso ponto principal e importante nessa temática. O meu trabalho, ele é único, só eu, Anne Vilar dos Reis, tá? E esses foram os pontos mais importantes que eu achei. E tentei figurar aqui até mesmo visual que eu realmente já vi, mas que anteriormente eu não sabia, que agora eu já sei. Vou ter um olhar diferente e mais crítico a partir de hoje. Obrigada!